dia, bom dia. Vamos chegando por aqui. Vamos de tarô da semana. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma energia, né, pra gente, um tarô, né, pra olhar a energia da semana pra vocês, tá bom? Já fique por aqui, deixa o seu joinha, o seu coraçãozinho, o seu like, o seu comentário, que isso auxilia muito a plataforma entregar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Isso é uma troca, né? Você fica aqui comigo, assiste até o final e deixa o seu comentário e eu trago esse conhecimento para vocês, tá? Então é um equilíbrio nessa balança da vida do dar e do receber. Um bom dia, uma boa semana para nós e vamos, né, esperar as pessoas chegar por aqui para assistir o tarô da semana. Eu vou mandar esse conteúdo para as pessoas que eu sei que gostam e que assistem aqui o meu trabalho cedinho aqui comigo, às 7 da manhã. Tem pessoas aqui que já estão aí na lida, né, no seu trabalho do dia a dia, mas que tiram um tempinho para assistir aqui essa live do tarô da semana. Muitas assistem depois, deixa seu comentário, às vezes no privado, porque este é um tema também de muito tabu, né? Então, quem assiste também é olhado, né, com outros olhos, assim como quem faz esse trabalho de tarô, né? Tarô terapêutico também tem um olhar mais crítico. Vou ligar aqui, né? Eu gosto de falar ligar. Vou ligar meu incenso. Sândalo. Cheirosíssimo. Hoje eu deixei meu espaço bem apertadinho aqui. Vamos chegando. Hoje no café da manhã, fazendo café, né, com vocês, eu falei assim sobre a atenção, né, do que falar, de como falar, né, a gente ainda tá sob a influência, estamos ainda sob a influência do eclipse, né, na verdade durante esses 6 meses nós vamos ter essa influência mais diretamente, assim, com mais força, 7 dias antes e 7 dias depois do eclipse. Então, é importante a gente ter esses cuidados, essa atenção, né? Com o que a gente está falando, o que a gente está emanando para o universo, né? O que a gente quer deste universo. Então, para vocês aí, né, se conectarem com boas palavras, com bons pensamentos, com boas atitudes, né? Porque quando a gente emana pensamentos mais densos, palavras mais pesadas, é aquilo que a gente recebe, né? Também durante esses 6 meses. Então, vamos com cautela, né? Vamos com propósito também de mudar, né? Mudar padrões, mudar algumas coisas que se repetem, né, na nossa vida. E esta semana, vocês podem observar, né, que algumas coisas, acontecimentos ou eventos, né, vocês podem ver que vocês podem ter uma nova oportunidade naquele mesmo contexto. Às vezes as mesmas coisas estão acontecendo, né? Para que você possa mudar algo que você fez há 6 meses atrás, por exemplo. Às vezes você está dentro do mesmo contexto,
O universo está te dando a mesma oportunidade para você olhar para aquilo e você fazer algo. Algo precisa ser mudado, uma chave ou um ciclo precisa ser encerrado ali, nesse mesmo contexto. Pode ver que as mesmas coisas iguaizinhas, você pode estar passando por esse processo novamente, tá? Então, observe bem a sua volta, observe bem as coisas que você faz, que você fala, tá bom? Eu vou comer o cafezinho e eu vou enviar isso aqui para outras pessoas, né? Para estarem aqui comigo assistindo a minha live, que gostam do meu trabalho, que me assiste aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, eu já comecei aqui, né, falando algumas palavras a respeito, né, deste eclipse que nós tivemos e que ainda estamos nessa influência, dessa energia, né, por 6 meses, né. Pra quem está chegando agora, observar, né, ciclos que estão se repetindo na sua vida e ver o que você pode fazer de diferente nesses mesmos ciclos, ou nesse mesmo contexto, ou nesse mesmo assunto. Então, vamos, né, para esse tarô. Aqui tem o meu cafezinho, né? Cafezinho aqui para poder dar uma animada. Opa. Respirem fundo, mentalizem aí o que vocês estão querendo para esta semana. Se é um determinado assunto. Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem. Se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. E aí vocês vão escolher ou uma carta, né? Ou 3 cartas. Às vezes você tá numa semana aí que você precisa decidir algo sério na sua vida, né? E aí você tá indeciso ou tá indecisa. E você pode, assim, escolher, né? Dar nome para esses acontecimentos, né? Em cada carta do tarô. Se é 1, se é 2, né? Se é o caminho 1, se é o caminho 2, se é a proposta 1, se é a proposta 2 ou a proposta 3. Você pode colocar também trabalho, né? Carta 1, trabalho, ou carta 2, relacionamento, carta 3, financeiro. Tudo isso você pode colocar ou escolher uma carta para saúde, né? Então, o tarô ele pode trazer assim, atender, né? Dentro do assunto específico para cada pessoa, para cada ser humano é um, né? E aquilo que não fizer sentido para você, você descarta, que não é para você, é para outra pessoa, né? O que faz sentido para você, às vezes não faz sentido para outra. Então, é só você descartar, né? O que não serve. Eu vou aqui pedir licença para me fazer esse trabalho. Carta número 1. Carta número 2. E carta número 3. Vamos aí para esse tarô da semana, para vocês. Nós vamos aí, né, olhando o fundo do deck,
já é uma energia assim de travessia, de desafios, tá bom? Muitos temas relacionados à família, tá bom? Temas relacionados à família, desafios e uma travessia que é necessário, tá? Hoje eu vou tirar um tarô ou um oráculo, né? Para cada carta, um oráculo dos anjos, tá? Geralmente eu tiro das intenções, mas esta semana eu quero fazer assim com o oráculo dos anjos, tá ok? Um bom dia. Bom dia, bom dia. Você pode mandar esse conteúdo para as pessoas que vocês sabem que gostam, tá? Desse conteúdo que é o tarô. Tarô é uma ferramenta, é uma ciência hermética, né? Que a gente fala, uma ciência oculta, uma ciência que não está disponível assim, né, para todos. Porque às vezes tem conhecimentos que a pessoa não está preparada ainda para acessar, certo? Vamos lá, oráculo 1, oráculo 2 e um oráculo 3. 3 oráculos, um para cada carta. E deixa eu ver o que tem aqui no fundo do deck. Muitas emoções, né? Desafios, emoções. Nós estamos aí, né, com Netuno entrando, né, em Áries, né, começando um novo ciclo. Ele fica de 13 a 14 anos nesse ciclo. E isso significa, assim, muitas coisas, né, relacionadas às águas, né? Netuno rege as águas, né, as emoções também. Então, muitas coisas relacionadas que estão bem profundas, que estão lá, como que eu vou falar assim, internamente bem escondido, né, bem guardado, que às vezes a gente não quer mexer, mas que ele vem e aflora assim para cima, né, traz para a superfície, né, muitos temas relacionados às águas, né, nesses aí 13, 14 anos. Vamos ver, vamos ouvir falar. Vamos lá? Vocês já escolheram a carta de vocês? Carta 1, carta 2 ou carta 3? Mentalize aí o que vocês querem nesta semana. O que você quer olhar para essa energia da semana? Pode colocar um tema, né? Ou pode colocar vários temas em cada carta. Vamos lá? Carta número 1, vamos lá. Essa carta saiu semana passada. O 7 de ouro. Ó, 7 de ouro, para quem escolheu esta carta número 1, né? O 7 de ouros, ele traz assim, às vezes um momento assim de muito cansaço, né? Às vezes você tá tão assim, cansado ou cansada do seu trabalho, aí você olha assim, você cultivou bons frutos, né? Você tem uma prosperidade aí, né? Você tem algo que você plantou e colheu, mas que tudo isso, né, te causa um certo cansaço físico, né? Olha que ele olha para tudo que ele construiu, mas assim estagna, é como se ele estivesse assim buscando algo novo, um sentido novo para fazer na vida, né? Então ele olha, contempla sim as suas vitórias, né? As suas conquistas, porém já está muito cansado, já está muito fadigado, né? Então o 7, ele traz assim uma introspecção, um pensamento profundo, né? Internamente do que né? Do que é ser, né? Então tá no sentir. Esse 7 de ouros, né? Fala assim do sentir,
do que olhar de tudo isso que ele já colheu, né? Isso tudo faz sentido ainda? Isso tudo tem força ainda na minha vida, né? Então, quando está relacionado a trabalho, essa carta está muito relacionada a trabalho, que eu falo, né? 7 de ouros, né? Essa introspecção do seu trabalho, da sua ação, da sua força que você põe na vida, né? Em relação à sua força de trabalho. Tá? Quando está relacionado à saúde, vamos olhar assim para essa carta relacionado à saúde, você está assim mentalmente cansado e fisicamente esgotado, tá? Então, é o momento de refletir, né? Como que você pode mudar esse cenário na sua vida. Agora, olhando assim no relacionamento, né? Vamos olhar essa carta para o relacionamento. Você às vezes está assim cansado de às vezes falar e nada mudar. Então você investiu, você cultivou boas coisas nesse relacionamento, mas é como se tivesse estagnado, parou, né? Então é um momento de reflexão também, né? É um momento de refletir nesse relacionamento, né? É um momento de podar as ervas daninhas, né? De olhar o que não está assim muito bem dentro desse relacionamento, tá bom? Então, para relacionamento, para saúde e para questão financeira, eu falei cada um nessa carta aqui, tá? Se você escolheu para um desses temas. Ou você pode olhar para tudo isso, né, dentro do tema que você está escolhendo aí, tá bom? Então, este é o 7 de ouros, né? Um momento de muita reflexão de tudo isso que você já fez até agora, tá? E às vezes é um momento de você mudar a direção, né? Mudar, expandir a mente, né? E não se apegar, né? Não se apegar às coisas da terra ou às coisas que você já conquistou até aqui. Porque nada tudo que temos aqui, ele é passageiro, né? O que importa é o que a gente está sentindo no coração. O que importa é como está o nosso emocional, como está o nosso físico, né? E se isso está demandando muita energia. Então, às vezes, é um momento assim, de mudar a perspectiva de vida, tá bom? Agora nós vamos olhar o oráculo que tem aqui, a mensagem que tem, tá bom? É o 5 de água, né? Então eu vou ler aqui para vocês, tá? É uma mensagem que tem aqui embaixo, neste oráculo, e eu vou ler este oráculo dos anjos, tá? As coisas não ocorreram do jeito que você esperava. Não ver o lado positivo de uma situação. Não ver o lado positivo de uma situação. Chorando o leite derramado. Então significa assim, que às vezes a gente tem uma expectativa numa pessoa, ou num trabalho, ou numa forma, né, em algo que você conquistou, né, com tanto a confiança, né, de uma pessoa, de algum lugar, e aí você se decepciona, né, às vezes não é o que você esperava no relacionamento, ou, né, na saúde, né, ou no financeiro, e as coisas não saem do jeito que você esperava, né? Então não adianta chorar o leite derramado, é um momento assim de transformação, né? O 5 de água, né? O 5 traz esse movimento, né? Movimentar, mudar, fazer assim a chave virar na sua vida, tá ok? Então essa é a carta número 1, essa é a mensagem, tá? Não adianta olhar as coisas e não ver o ensinamento que tem naquilo ali, né? Às vezes a gente olha, né, a situação, fala assim, poxa, né, investi tanto nisso aqui,
Eu investi tanta energia nisso e não saiu como eu queria. E às vezes é assim, né? O ensinamento é esse, né? Que nem tudo está sob o nosso controle, tá ok? Vamos para a carta número 2, vamos lá. Olha, que legal, saiu um arcano maior aqui, eu gosto assim. Os arcanos maiores, eles trazem assim, uma energia mais superior, né? Assim, fala mais da espiritualidade. Os arcanos menores, como saiu aqui, fala do nosso dia a dia, né? Da nossa peleja. Então, fala das nossas coisas materiais. Então, os arcanos maiores falam mais dessa espiritualidade. Então, saiu aqui a lua, né? Esta carta da lua fala muito do emocional, tá bom? Se você escolheu esta carta, é um momento aí, né? A gente pode ver aqui que tem um sol e uma lua, né? Nesse eclipse, nesses 6 meses aí que você tem pela frente, né? Haverá muitas transformações na sua vida. Muitos momentos de escolhas, né? Que você vai precisar fazer. E ver o que você está emitindo, né, para o universo de energia, né? O que você está alimentando aí dentro de você? Se você está alimentando, né? Qual que é o animal que você está alimentando, né? Tem 2 aqui, né? 2 lobos. Então a gente observar isso, o que a gente está sempre falando, maçante naquele mesmo assunto. E às vezes isso traz uma energia densa sobre você e você não consegue sair daquilo, né? Daquilo que você precisa transformar, transcender, né? Mudar. Porque quanto mais você fala, né? Às vezes, ou alimenta esse assunto, mais denso vai ficando em volta, né? Na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, tá? Então, é importante mudar a sintonia que você está, para que você alimente bons pensamentos, boas energias, olhar o que tem ali dentro, dentro da situação que você pode olhar com bons olhos, né? Nada está escondido, né? Então, olhar para o seu emocional, né? O que você pode transformar, né? Para que você trilhe esse caminho aqui, ó, com mais sabedoria, né? Sobre o olhar deste pai e desta mãe, né? Que está sempre olhando por nós, tá? Então, sair das suas águas aí, suas águas profundas, né? Eu falei de Netuno aí, e nesses 6 meses, muitas coisas vão vir à tona, tá? Do seu emocional, da sua psique, né? E das pessoas que estão à sua volta, né? Às vezes tem questões que você olha e pensa assim, fala assim, mas não é isso não, né? Aí você finge que não vê, né? Sinais. Você finge que não vê. E é importante você olhar, encarar a sua realidade com sabedoria, tá? Olhar mesmo. Olhar profundamente no que você pode transformar aí no seu emocional. E às vezes é importante a gente vir para o racional, tá? Importante vir para o racional, para que você saia desse mar, né, das emoções e tenha um equilíbrio entre a razão e o coração, ok? Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, se está fazendo sentido essas cartas para vocês, tá? E eu vou ler o oráculo que está aqui. Vamos ver? Sim. Esta carta a gente fala que é um oráculo, né? Maior dentro do tarô, que fala os amantes, né? Mas também pode ser conhecido como os enamorados, tá? Você vê também esse nome nas cartas do tarô. Então, esse oráculo, ele fala também das escolhas, que você precisa fazer escolhas,
tá? E às vezes soltar. Vou até beber um café aqui. Às vezes soltar requer desapego, soltar as coisas, soltar situações, soltar, como que eu vou dizer? Às vezes, né, um relacionamento que não tá legal, né? Às vezes um trabalho, um trabalho assim que está te esgotando, né? Então, às vezes, soltar requer muita coragem. Coragem para mudar, para transformar a vida, para querer algo melhor, para querer algo mais saudável, né, na sua vida. E, às vezes, esse soltar é um ato de coragem. É um ato de coragem. Então, este oráculo ele diz assim: relacionamentos íntimos, tome cuidado com suas decisões. Boa saúde. Então, assim, para se ter uma boa saúde, é importante você ter um cuidado com o seu corpo, com o seu psicológico, né, com o seu mental, com o seu emocional, né? Então, assim, nós somos, né, compostos por esse corpo aqui, né, essa carcaça, essa matéria, e ela requer cuidados, né? Cuidados. Opa, caiu aqui. Ela requer cuidados, porque a gente precisa desse corpo para poder evoluir. Então, assim, não seja leviano com o seu corpo, com o seu psicológico, com o seu mental. Tá? Então, assim, cuide das pessoas que estão próximas, né? Que é o seu próximo. Cuide com mais responsabilidade, com mais carinho, tá? Exigir, às vezes está causando no outro, assim, um esgotamento. Então, assim, cuide dos seus, né? Das pessoas que estão perto de você com mais amor, tá? Cuidar da saúde, cuidado psicológico, né? Às vezes recuar em alguma coisa, né? Abrir mão de alguma coisa para que o outro também esteja bem, ceder, tá? Cuidar do seu corpo físico, do outro também, né? Querer que o outro esteja bem. A perguntar, às vezes perguntar o que você sente, né? O que você pensa, né, a respeito disso? Você quer continuar, às vezes, né, neste lugar? Você quer mudar? Né? Perguntar, porque às vezes a gente fica com medo, né, da resposta do outro, do que o outro vai falar, né? Então é importante a gente estar aberto para ouvir e para fazer escolhas, tá? E para fazer escolhas é preciso ter coragem. Coragem, né? É agir com o coração e não só com a razão, com o racional. Vamos para a carta número 3? Vamos para a carta número 3. Então, faça boas escolhas, tá? Boas escolhas. E não tem para onde correr. Vai ter que fazer. Escolhas. Se é boa, é ruim, vai depender de você. Vamos aí para a carta número 3. Saiu aqui a Rainha de Copas. E nós continuamos falando das emoções, dos seus sentimentos, né? Então, essa semana, às vezes a travessia vai ser um pouco assim desafiadora, tá? No emocional. Mas é necessário você olhar, refletir o que tem aí dentro
de tudo isso aí que você carrega. Às vezes você tá aí, né, no seu trono, no seu reinado, né, a rainha de copas, tá aí no seu emocional, mas tá tudo abalado, né? Às vezes tá tudo abalado, tá tudo assim, instável, né? Você está sobre, né, sobre as águas ali, no seu reinado, tá tudo flutuando, né? Mas por baixo, se mexer um pouquinho, aflora. Aflora o que você, às vezes, que às vezes você fica aí mostrando para as pessoas que é durão, né? Que é uma pessoa firme, que é uma pessoa que aguenta tudo, né? Que tem uma aparência, né? Mas por baixo, internamente, lá no profundo, é uma pessoa assim que está precisando, às vezes, emergir os sentimentos que estão guardados aí, tá? Trazer à tona, porque às vezes só o que aflora, né, é só a casca grossa, né? E viver de aparência, né, é algo muito caro, viver da aparência, de ser uma pessoa forte, firme, isso custa caro, né? Custa o mental, custa o psicológico, tá? Então, assim, às vezes é importante mostrar realmente o que você é, sem medo, tá? Sem medo de achar que as pessoas vão pensar que você é uma pessoa frágil. Todos temos fraquezas, né, e fortalezas dentro da gente. A gente só mostra a nossa fortaleza, né? Só mostra o quanto a gente é forte, o quanto a gente aguenta o tranco. E o que a gente está precisando fortalecer é olhar para o nosso lado das fraquezas e reconhecer. Reconhecer que isso mexe, que isso abala, né? Então, é importante nós olhar com mais carinho para dentro, tá? Olhar com mais amor para dentro, olhar com mais amor, né? Olha o olhar dela, que esse jarro representa todo o emocional. Olhar para o seu emocional, tá? Às vezes a gente fala assim que ela tá aqui nessa rocha, né? O trono dela tá numa rocha, mas essa rocha está submersa na água, né? Ela está vulnerável, sim. Qualquer coisa é sujeito não aguentar. Então, não viva de aparências, tá? Então, essa é a carta número 3 e o oráculo que saiu, eu vou ler agora. Olha, o oráculo, rainha de água, né? Que é a rainha de copas, que é esta daqui. E a mensagem que tem aqui embaixo eu vou ler para vocês, tá bom? Só afirmando isso que eu falei. Relacionamentos se desenvolvem para um novo nível. Confie em sua intuição, cuide de si e dos outros. E primeiramente cuide de si, tá? Importante você cuidar de você, para que você tenha condição de cuidar dos outros, tá? Primeiro você. Então, tenha paciência, seja amorosa ou amoroso, tenha empatia, né, com seus sentimentos. A gente tem empatia com o outro, cuida do outro, né? Mas assim, quando a gente está muito no externo, quando a gente olha muito para fora, né? Ou a gente quer cuidar de todos à nossa volta, é porque tem uma falta aí. E o que falta? Falta olhar para dentro, falta olhar para si, né? E não ir atropelando as coisas para esconder, né, o que está aqui dentro, tá bom?
Então, a rainha de copas quer dizer isso, né? Cuide do seu emocional. Essas são as cartas da semana, tá, gente? Carta 1, carta 2 e carta 3. Então, assim, muitas águas, né, vão rolar debaixo dessa ponte aí essa semana. E nós estamos sob a influência, né, de um eclipse. Então, situações iguais é sujeito se apresentar para que você tenha atitudes diferentes, tá? Situações iguais é sujeito se apresentar para que você tome ou conserte algo ou reveja algo que você está tendo a oportunidade de fazer diferente, ok? Feche ciclos, se necessário, faça escolhas, tá? Busque coragem dentro de você, olhe para as suas fragilidades também, tá? Então, às vezes, reconhecer as fragilidades também é uma coragem, ok? Então é isso aí para vocês essa semana, que seja uma semana de prosperidade, que os desafios sejam degrau para que a gente possa alavancar mais na espiritualidade, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa semana e até segunda-feira que vem.